Prazer ver vocês dois juntos aqui. Opa, eu sei que o Onig vai de vez em quando no Boa Noite. Ele é, enfim, tem uma leitura muito acurada, né, da geopolítica, e é um gentleman. Exato. Como você. Miola, querido, tudo bom? Como é que tá nesse dia? Esse dia lindo que tá fazendo hoje? Tá fazendo um dia bonito aí também? Tá fazendo um dia bem bonito, amanheceu com clima, digamos, mais outonal, e agora aqueceu um pouquinho, bem bonito. Infelizmente, não vamos ter aqui grandes celebrações do Dia do Trabalhador, né, Gustavo? No país inteiro, no mundo inteiro, essas celebrações arrefeceram, né? Já não são aqueles momentos de afirmação de luta, de conquistas. É um período histórico de derrota do mundo do trabalho, né, Gustavo? E tudo que a gente faz hoje tem um sentido defensivo. Nós não estamos buscando novas conquistas, né, que a gente vinha acumulando, né? Mas, na verdade, nós estamos empenhados em impedir que os retrocessos e a remoção daqueles direitos conquistados aconteça, né? Uma conjuntura pauta crítica, né? Uma pauta que poderia ser uma tentativa de avançar seria a queda do 6x1. Do 6x1. Mas mesmo assim, quer dizer, você tem tantos retrocessos, né? Não tem o que comemorar, né, Miola? Tem o que gritar nesse dia de hoje. Gritar. Esta pauta, eu acho que ela pode ser o motor de um grande movimento nacional que envolva não só organizações sindicais, centrais sindicais, mas o conjunto da população brasileira em torno do mínimo, né, de decência das relações de trabalho. Fim dessas jornadas escravagistas, né, decência no trabalho, né, e emprego para todos com qualidade. Isto poderia ser digamos, estopim, Gustavo, eu entendo, de um grande movimento nacional que tome conta da agenda do país, ao invés dessas bobagens que nós temos acompanhado, como o projeto da impunidade, e que pressione o Congresso brasileiro, ao lado também, né, da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que subiu no telhado. Arthur Lira já começou a botar os seus senões e vai dificultar, né, a equação, que é uma equação básica que o governo fez, que é fantástica e facilita muito a decisão do Congresso. Ele diz, olha, vamos beneficiar 20 milhões de brasileiras e brasileiros contribuintes até R$5.000 com a isenção do imposto de renda, e para financiar isso, que vai ter um custo de 26 bilhões de reais, nós vamos simplesmente estabelecer uma alíquota mínima para 141 mil pessoas, 141.200, que significa 0,06% da população brasileira, para arrecadar os mesmos 26 bilhões. Ele não quer isso, quer proteger os mega ricos, né, e já começa a inventar firulas. Então eu acho que o dia de hoje deveria ser um marco de afirmação de uma disposição permanente de luta e de retomada, né, de direitos que estão sendo dia a dia sequestrados do povo trabalhador. Não tá fácil, né? Aliás, hoje eu quero tocar num vespeiro, porque eu acho que a gente precisa aproveitar a data para fazer isso, né? Tocar em vesperos, que é o artigo do Conrado Hübner na Folha de São Paulo, que enfim, tem as suas singularidades, né? Por assim dizer, né, Miola? Mas o que ele coloca hoje é, de fato, assustador, né? Ele diz o seguinte, né? STF homenageia o trabalhador brasileiro, ironicamente, evidentemente, em função do volume de assassinato de direitos que o STF promoveu contra o trabalhador. Eu vou dizer alguns aqui e vou pedir para você comentar. Primeiro, ele diz, o STF inventou a prevalência da negociação sobre a lei, patrão e empregado podem entrar no acordo contra a lei. 2, inventou também a prevalência do contrato sobre a realidade. Se o trabalhador assinou um papel, mas a realidade pratica atividades diferentes do combinado, prevalece o que estava escrito. 3, STF ampliou o conceito de terceirização previsto na reforma trabalhista. 4, STF equiparou terceirização à pejotização. 5, o STF atribuiu aos terceirizados do serviço público o ônus de provar que a administração pública não fiscalizou empresas contratadas. Quer dizer, é uma avalanche impressionante. E eu fiquei pensando o seguinte, nós, progressistas, nós defendemos o STF de maneira quase intransigente desde sempre, até lá atrás, quando o STF perseguiu o Lula, a gente dizia, a gente não queria o fim do STF, a gente queria, né, uma inflexão republicana democrática. A gente não mimou demais o STF, meu? Mas é da natureza da justiça,
né, de um Estado liberal burguês, né, Gustavo? Uma justiça de um Estado liberal burguês, ela tem lado, ela é posicionada e ela é parcial, ela não tem parcialidade nenhuma. Ela é uma injustiça que é pró-capital e anti-trabalho. E o que o STF fez e que o Conrado Hübner sumariza de maneira exemplar, muito primorosa, nesse artigo da Folha de São Paulo de hoje, que vale a pena que as pessoas leiam esse artigo dele de hoje, né, ele sumariza ali o conjunto de retrocessos que foram homologados, né, legitimados pelo STF, que foram produzidos, seja durante os períodos Temer e Bolsonaro, que foi um ataque brutal aos direitos, uma consolidação dessa ofensiva do capital sobre o trabalho aqui no Brasil e no mundo inteiro, né? E o STF e o Legislativo também, que fez essas mudanças, a destruição da CLT, a destruição dos direitos trabalhistas, né? A retirada de direitos, a equivalência do trabalhador a um microempresário, a um empresário, todas essas mudanças que foram supressoras de direitos, foram depois legitimadas e transformadas em uma constituição anti-trabalho no nosso país. Então, o STF não é questão pessoal de cada um, mas é evidente que a origem desses ministros, que ela é uma origem de classe também, que é uma origem das aristocracias, das oligarquias, das classes dominantes, elas se refletem nesses posicionamentos. Imagina só, o STF tem um aspecto aqui que, do ponto de vista do direito, deveria ser refutado sob qualquer hipótese, que é a ideia de que a negociação entre o trabalhador e o seu patrão, ela esteja acima do que diz a lei. Ora, essa é uma relação intrinsecamente assimétrica, desigual e muito desfavorável ao trabalhador. Então, se a lei não tem a supremacia sobre a negociação direta, sempre vai vencer a visão do patrão sobre os direitos dos trabalhadores. E o STF legitimou isso também. Então, assim, eu entendo que o STF ele faz parte, né, disto que é uma estrutura de Estado, de um Estado burguês, né, e, sobretudo, de uma economia periférica, de uma cultura escravocrata como nós temos no nosso país, né, que é de direitos mínimos de exploração máxima. O STF ele é um instrumento, né, legitimador e construtor desta hegemonia e supremacia do capital sobre o mundo do trabalho. A mim não me surpreende. E o artigo do Conrado, eu acho que ele tem esse valor, né? Esse valor, muito bom o artigo dele. Muito pedagógico, e é impressionante. E assim, o que a gente vai fazer, né? Como é que os trabalhadores foram tungados nesse país, né? Pelas elites e agora pelo STF também. Aliás, deixa eu trazer outro tema que tem a ver com o STF totalmente, que é o acordão por uma atenuação das penas, posturado pelo Congresso, Alcolumbre e Hugo Mota, presidente das casas, e o STF, a gente não sabe muito bem quem que é, não sei se é o Fux, o Cardoso, enfim, alguns ministros ali, um bastidor do STF, para reduzir isso, para, digamos, atenuar a histeria da extrema-direita, do PL, do Sóstenes Cavalcante. Já se o Marco Aurélio de Carvalho, para citar um jurista que se manifestou, é uma aberração. Como é que você vê essa situação perigosa, né, Miola? Também não sei se vai prosperar isso depois das críticas que foram ali anotadas. Pois é. Sabe, Gustavo, que eu acho que isso é uma avacalhação. Se confirmar, é uma avacalhação, sinto muito. Se confirmar isto, que o STF, juntamente com o Poder Legislativo e aparentemente com o governo, estão buscando uma alquimia para produzir como resultante a liberação dos criminosos, sinto muito, mas isso é uma grande ofensa à nossa democracia e uma recusa total e absoluta de qualquer projeto de memória, verdade e justiça. Eu não quero crer que isso prospere, porque se isso prosperar, ele não vai beneficiar, Gustavo, somente esses que já estão condenados e cumprindo pena, ou aqueles que estão em fila do julgamento e que provavelmente continuarão, que hoje estão em prisão preventiva e continuarão cumprindo já com uma pena definitiva, mas vai beneficiar também o Bolsonaro, os generais, os militares e todos os comparsas da linha de frente, do cérebro do golpe. Por que isso? Porque não tem como
eles excepcionalizarem uma medida legal, o Código Penal do nosso país, para beneficiar alguns e dizer que outros não podem ser beneficiados. Então é esparrela pura dizer que vão arrochar as penas para os responsáveis maiores do golpe, os planejadores do golpe, e vão aliviar aqueles que foram participaram lá do dia 8 de janeiro. Não é verdade isso. Então, assim, é uma avacalhação geral, acho que é inaceitável, e se isso sair, deve receber de toda a sociedade brasileira a mais dura repulsa, manifestações de indignação com isso, que é uma indignidade à nossa democracia Miola, e à nossa justiça. Joga por terra o trabalho gigantesco que a Polícia Federal teve. Exato. A Polícia Federal deve estar indignada com isso, imagino eu. Exato. A própria PGR e o próprio STF, que se tornou, já é saco de pancada da extrema-direita, e nós aqui estamos fazendo uma crítica, evidentemente, respeitando a instituição, mas se o STF não for pressionado também, né, Miola, ele atende aonde a pressão está mais forte. Isso. A pressão da direita está forte. Nós fizemos pressão quando o Lula foi preso. E eles acabaram atendendo. Funciona sob pressão, né? É sob pressão, infelizmente, assim, tem situações que não deveria ser funcionamento sob pressão, sob o clamor popular, mas deveria ser a partir do que está escrito. Gustavo, quem define qual é o tamanho da pena não é a cabeça de um juiz e não é a cabeça de um deputado, é a lei. O Código Penal ele é muito claro. Se essas pessoas foram condenadas com penas muito gravosas, é porque cometeram crimes graves e que o Código Penal estabelece o tipo de pena que essas pessoas têm que receber. Então, esse é o pressuposto. Não tem o que fazer. As pessoas cometeram um crime. Aquele crime ele está tipificado no Código Penal e ele prevê um tempo de duração da pena que a pessoa vai cumprir. Aplica-se isso e chega. Mas assim, esta situação ela é uma situação que, na verdade, o Supremo, para aliviar a barra e a pressão que está sofrendo, especialmente da extrema-direita, está concordando, aparentemente, em chegar a algum entendimento para atenuar. E aqui tem um personagem que, do meu ponto de vista, ele foi muito nefasto, porque ele abriu uma janela de oportunidade para isso que está acontecendo, que é o ministro Luiz Fux. Né? Tu lembra lá atrás que o Dallagnol dizia, o Dallagnol, a gangue de Curitiba, celebrava, né? In Fux we trust, né? Nós confiamos no Fux, nós confiamos. O Fux é a nossa garantia. Os Fux é a nossa garantia. Então veja, assim, o que ele fez vai contra, inclusive, o espírito, né, colegiado da Suprema Corte, fez uma demagogia jurídica, porque ele fez questão de sublinhar a discordância dele sobre decisões que foram já sacramentadas pela Suprema Corte, e decisões, inclusive, Gustavo, veja que curioso, durante cerca de 500 julgamentos, ele não se expressou. Ele acompanhou a votação, né, do relatório do Alexandre de Moraes. Mas num caso, quando foi lá para discutir a admissibilidade da ação penal contra o Bolsonaro e outros, ele tira da cartola, né, não só aquelas críticas gerais para ficar de bem, né, com a turma extremista, e ainda traz o problema aquele daquela moça da Débora do Batom. Da Débora, que aí, agora veja bem, Gustavo, me chama muito a atenção. Tu não te parece um pouco instigante que de 5 ministros da Suprema Corte do nosso país, da Suprema Corte, de 5 ministros, quatro deles enxerguem que essas pessoas cometeram 5 crimes, dentre eles associação criminosa, tentativa de abolição do Estado de Direito, tentativa de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado de Direito, dano ao patrimônio tombado, dano ao patrimônio público e tal. 5 enxergaram isso, e 4 enxergaram isso, e um deles só enxergou um crime. E aí as penas elas foram de 14 anos do relator, 11 anos proposto pelo Cristiano Zanin, que até razoável, uma pequena, mas para 1 ano e 6 meses que ele deu. Então, evidentemente que aqui tem algo que transcende o mundo da política, o mundo da justiça e do direito, e ele vai para um terreno. E, lamentavelmente, esse é o terreno que o Luiz Fux está operando, e ele é extremamente prejudicial à justiça, ao STF, à nossa democracia e à história do nosso país. Olha, todo o setor, na iniciativa privada, pelo menos, por exemplo, clubes de futebol, sempre tem um setor ali de saúde mental, né?
que inclusive os funcionários podem recorrer quando não estão Sim. se sentindo bem. Eu acho que o STF também deveria ter um gabinete de saúde mental para cuidar, né? Tem uma coisa ali, a vaidade, né? Essas coisas. Não é crime ser vaidoso, né? É um problema, né, ô Viola? Você tem que tratar isso, né? Então, dar uma assistência psicológica para os ministros que sofrem muita pressão e daí, de repente, eles se descompensam assim em sessões e compromete a vida de milhões de pessoas. Exatamente. Por favor. Tem, Viola. Parece brincadeira, mas é sério o que eu tô falando. Não, muito sério, muito sério. Evidente que sim. E esse é um personagem, né, que acha feio tudo que não é espelho, né, como diria o Caetano, né? Aí, Miola. Que prazer falar com o Miola nesse 1º de maio. Olha, o Tarso Breno está aqui no nosso bate-papo. Bom dia, meus caros. Será que o STF vai ser ponto de convergência das extremas direita e esquerda? Muito cuidado com o resultado de 2026. STF Reus. Eu não sei aonde que eu vi, obrigado pelo comentário, mas que o Alexandre de Moraes, onde que eu vi essa análise, se foi numa entrevista aqui, que é muita informação, mas o Alexandre de Moraes é insuflado pela esquerda e detestado pela direita, mas ele é de direita, né, Miola? E assim, se chegar o momento em que réus ligados aos setores progressistas chegarem no STF, ele vai julgar com a mesma implacabilidade, né? É que ninguém se iluda com relação a isso, né, Miola? Se for essa a baliza necessária, né? É da justiça, do equilíbrio, da imparcialidade. O que não pode é enxergar o direito, interpretar o direito à luz de quem é a pessoa que está sendo julgada, dos seus vínculos ideológicos e políticos, etc. Que é o que a gente viu no caso do Lula, né? Esse mesmo STF que hoje, né, nós saudamos, porque é a principal instância de defesa da nossa democracia, que graças à Suprema Corte, ao Tribunal Superior Eleitoral, mas sobretudo ao ministro Alexandre de Moraes, né, nós tivemos uma capacidade de reação institucional, né, muito eficiente para impedir que o golpe de Estado se consumasse, mas esta mesma instituição, ela foi chave lá nos anos 2013 em diante para jogar o país no abismo. Jogou o país no abismo fascista. Foi o STF que validou várias coisas, arbitrariedades, violências, né, e essas brutalidades cometidas contra o governo da Dilma e depois contra o Lula, e validou, inclusive, aquele crime que foi a Lava Jato, foi o STF. E só revisou isso depois. Porque esta forma de proceder, Gustavo, que ela é absolutamente equivocada. Porque o STF não é um poder, primeiro que não é um poder, do ponto de vista da soberania. Poder é aquilo que emana, né, da soberania popular. Então, o primeiro aspecto é esse, né? A gente tem aqui conceitualmente diz que são 3 poderes, são 2 poderes que emanam do povo. É o poder executivo e o poder legislativo. O judiciário não é um poder, né, genuinamente falando. Mas, além de ter digamos, essa idiosincrasia conceitual, tem um outro problema, né, que é um assanhamento que o judiciário tem de se miscuir em assuntos da política, como se fosse um ator legítimo da política, e não é. Então, nós temos um caos no nosso país, que eu não sei quando vai se resolver isso, né, que é uma judicialização da política e uma politização, ultrapolitização do judiciário. E veja só o nível das discrepâncias que nós temos, e é fruto dessa realidade que vivemos. Não estou aqui dizendo que tem que deixar de ser assim hoje, mas qual é a aliança de governabilidade do Lula hoje? Qual é? A aliança de governabilidade do Lula não é com uma maioria estável no Congresso, é com a Suprema Corte. Esta é a aliança de governabilidade. O governo Lula tem na Suprema Corte, né, um polo de sustentação e de apoio que pode conter, eventualmente, aquelas violências e agressões que são perpetradas pelo poder legislativo, especialmente a partir da sua maioria extremista e direitista. Então, isso é fora do lugar. Se a gente for examinar uma república séria, isso não deveria estar acontecendo. Agora, como é que resolveria isso? Nós teríamos uma grande discussão institucional, política e constitucional no nosse país, uma constituinte que está longe de acontecer. Porque chamar uma constituinte hoje, nós viraríamos aqui uma teocracia fundamentalista. Se chamar. Mas eu pensei justamente numa resposta a esse teu argumento, que é o seguinte:
eu acho que a gente está precisando de povo, está precisando do brasileiro. Exatamente. Plebiscito, referendo. Você falou constituinte, tá, não sei, mas o povo precisa se manifestar. Se o povo, nesse momento. Eu tenho dúvidas que o povo brasileiro seja reacionário. Eu acho que não é bem assim. Mas desculpa, o que você acha? Eu acho que existe um medo muito grande de se fazer um plebiscito no Brasil. Eu acho uma coisa meio estranha. Não, eu também acho que tem que testar. Eu até fui mais favorável a democracias que combinasse democracia participativa, nos modos de orçamento participativo, para se contrapor ao orçamento secreto, com democracia com componentes plebiscitários, que é a experiência que se tem em vários países do mundo, né, de submeter ao escrutínio da população grandes decisões e grandes temas complexos que importam, não é, muito e que requerem essa participação mais ativa, combinado com a democracia representativa do parlamento. Eu te confesso o seguinte, Gustavo, que nos tempos atuais, que nós estamos assim com uma democracia de baixa intensidade participativa, para não dizer nula, não é, de uma capacidade de resistência, né, duvidosa, e numa ofensiva ideológica da extrema-direita mundo afora, e aqui também, eu tenho a sensação de que qualquer iniciativa hoje, uma constituinte ou um plebiscito, um referendo que se convoque, a possibilidade, né, de haver uma consagração de uma opinião extremista e completamente discrepante, ela é muito grande. Eu não desprezo hoje a capacidade que tem a extrema-direita, dependendo do tema, inclusive, se pegar temas como, por exemplo, aborto, regulamentação. O Chile teve essa experiência, né? Recente. O Chile sofreu um revés brutal. O Chile é um exemplo bem lembrado por ti, né? Então veja, é difícil. O que eu acho é que nós não temos no nosso país uma democracia perseverante, persistente, do cotidiano, com canais de participação, com os partidos, com os governos convocando o povo a participar, opinar, fiscalizar. Nós tivemos aqui experiência do orçamento participativo, 16 anos em Porto Alegre, não teve um caso de corrupção, não teve um caso. E não teve uma circunstância em que vereador pudesse determinar o destino dos dinheiros do orçamento público municipal. Quem fazia isso era o povo na forma de assembleias deliberativas do orçamento participativo realizadas em todas as regiões da cidade. Bom, é complexo de fazer isso em nível estadual, é complexo, aumenta a complexidade. Nós experimentamos isso durante o governo Olívio Dutra de 99 a 2002. Foi complexo? Foi, mas foi o fator de sustentação do governo, que tinha uma hiperminoria na Assembleia Legislativa, ameaça de derrubada, impeachment, etc., e o que contrarrestou essa condição desfavorável, a correlação desfavorável, foi o orçamento participativo. É complexo levar para o nível federal? Muito mais complexo, não tenho dúvida. Agora, nós não vamos saber da complexidade e encontrar as formas de superação dessa complexidade, Gustavo, se não experimentarmos algo. Por exemplo, é difícil o governo propor uma discussão de macro orçamentos ou orçamentos regionais ou de macro despesas para que não sejam os deputados com orçamento secreto a fazer isto e submeter isso ao Congresso. O Congresso vai desrespeitar a vontade popular de cada estado e das regiões do nosso país. É um ônus que fica para o Congresso. E o governo fica respaldado pela decisão majoritária. Então, acho que nós temos que... Esse é um requerimento fundamental. Nesses tempos de ameaça permanente à democracia, de baixa incidência democrática da população, os governos têm uma tarefa, e os partidos dos governos têm uma tarefa de convocar, de reforçar e de animar, né, grandes movimentos. Animar a de população. A extrema-direita faz isso. No poder, exato, fora do poder, é só o que ela faz. A exato, esquerda parou de fazer isso. Né? E o 1º de maio hoje é emblemático da gente falar. Porque, bom, não sei como é que estão as manifestações do Brasil, daqui a pouco eu vou dar um giro aqui para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo no Brasil. Deixa eu trazer comentários do nosso público aqui. Tereza Cristina, vamos voltar com o STF com tudo. Essa aqui é a tônica do país, né? Tem sido a tônica. Infelizmente, a gente precisa... Eu estava pensando, enquanto você falava, o Miola, no seguinte, quando ninguém sabe direito que rumo seguir, governo, Congresso, tá tudo meio confuso, chama o povo para se manifestar, é isso. Soberania é isso. Meu Deus, vamos recuperar essa capacidade,
humildade também de saber falar, não sabemos para onde ir, precisamos que o povo se manifeste. Tereza Cristina, mais uma vez, o STF por si próprio vai se desmoralizar e a PF fechando um acordo sujo desses. Eu estou achando que não vai prosperar mais, mas a gente está acompanhando isso aqui. Para o bem do STF, da democracia, tomara que não prospere, né? Tomara. Miola, uma última questão, e já trazendo aqui para o nosso ecrã o meu querido Vinícius Casalino. Bem-vindo, Vinícius. Bom dia, bom dia, Conde, bom dia, Miola. Bom dia, Casalino. Tá sem barba ainda o Miola, tá vendo? Isso aqui é inadmissível, isso aqui. Grisalhos e barbados, todos nós aqui. Tô brincando, de grisalho já basta o cabelo, Conde. Tá elegante, como sempre. Os 3 de preto, hein? Pelo menos isso. É verdade. Uniforme. Os homens de preto. É luto pelo 1º de maio, que não tem nada para comemorar. Alguma coisa para comemorar sempre tem, mas enfim, o Brasil tá bem de emprego, né? Massa salarial tá ok. O Miola, um comentário. Ontem eles protocolaram a CPI do INSS. Vou conversar com mais detalhe com o Casalino sobre isso, mas eu queria aqui, para a gente se despedir, um comentário seu dessa crise, coisas terríveis. Ontem parte do relatório da CGU foi divulgado pelas mídias e a gente viu que assim, indígenas que não sabem ler, né, foram vítimas desse tipo de... É uma coisa triste. Né? Sabe, Gustavo, que o pior dos mundos para o governo é essa CPI acontecer. Né? Pior dos mundos. Então o governo tem que fazer de tudo para evitar que essa CPI saia. Segundo lugar, não tem como não dar ruim nesse assunto. Né? Ele é muito potente. Né? E ele tem uma força simbólica impressionante. Nós estamos falando aqui de roubo de 10, 15 reais de uma pessoa humilde, analfabeta, que inclusive não tem acesso às informações adequadas, né? E vendo em contrapartida que esse dinheiro se transformou em Porsches, em Ferraris, uma vida nababesca. Né? Então é difícil. Né? E nós estamos falando aqui de uma escala extraordinária. O rombo, né? O roubo é de bilhões de reais, né, e atinge milhões de brasileiras e brasileiros. Então, para o governo é uma política de redução de danos, não é uma política de se livrar totalmente do problema. Ainda que tudo tenha começado, isso é muito importante, essa apuração ela aconteceu porque a CGU do governo Lula fez aquilo que a CGU durante o Bolsonaro não havia feito, embora tivesse todos os elementos para investigar. Desculpa te interromper, está distinta. E o anterior CGU é secretário do Tarcísio de Freitas, aqui do Rosário, né? Que, aliás, é um sujeito muito perigoso. Ele deu depoimento na CPI da Covid na época, muito perigoso. Né? Ele é secretário do Tarcísio de Freitas em São Paulo. Então, tudo começou lá atrás. Agora, de qualquer maneira, tem um problema aqui. Eu acho que é difícil a situação em relação ao Lupe. O Lupe, até agora, o que se sabe é que nele não tem envolvimento direto, ele não estava envolvido com irregularidades, não é? Agora, tem problemas dele de uma gestão, né, temerária, para dizer o mínimo. Ele sabia dessas situações, não operou, e essa situação ela está expondo um conjunto de fragilidades da gestão previdenciária do governo Lula, que é a responsabilidade do Lupe. Além disto, desse roubo que deveria ter sido interceptado, porque ele já vinha desde o Temer e do Bolsonaro, né, e a camarilha de agentes públicos dentro do INSS que tinha conexão com esse bando criminoso, ele não fez isso, mas ele também não teve uma gestão adequada em relação às filas de benefícios, que aumentou ao invés de diminuir. Não diminuiu essa falta de transparência do INSS, não acabou com as relações práticas abusivas do INSS em relação aos segurados, com as relações desumanas que o INSS tem com aqueles que precisam fazer uma perícia, ter a sua aposentadoria liberada e assim por diante. Então, eu só finalizo dizendo o seguinte, se por um lado isso é fato, e é inevitável que se faça um balanço de conjunto sobre o que está acontecendo, também é uma oportunidade para o governo virar a chave desse assunto e fazer mudanças profundas em relação ao sistema previdenciário para compensar os prejuízos que vão ser muito importantes, eu acho, né, para o governo em relação a esse assunto. Ativou a agenda da corrupção e atinge, né, sobretudo, um contingente enorme da população brasileira, que são os aposentados e pensionistas que ganham um salário mínimo na sua imensa maioria.
Grande maioria, mais de 80% ganha isso. Então é dramático. O governo está numa situação bastante complicada em relação a esse assunto. Mas o presidente Lula tem dimensão para enfrentar esse desafio, tanto que ontem ele nomeou pessoalmente o novo presidente do INSS, que é um procurador de justiça, né? Isso. Eu até sobre isso, tá, Gustavo? Assim, o governo tem que, eu acho, assim, por coerência, já que não vai tirar o Lupe, desculpe, está avançando aqui, Casalino. Isso não está tão garantido mais, viu? Mas assim, então não debilita a autoridade do Lupe. O Lula poderia ter dito, e é da prerrogativa dele, dizer quem vai indicar o procurador, o novo presidente do INSS é a presidente da República. Mas não precisa dizer isso, não precisa declarar. Mas o Lula fez questão de dizer isso. Pois é, mas aí eu acho que então ele vai ter que ter uma consequência em relação ao seu ministro de Estado. Ele não fez isso em relação ao Juscelino, por exemplo. Sim. Ele não tirou do Juscelino as instituições vinculadas. Né? Ele deixou tudo na mão do Juscelino. E a régua que o Lula adotou foi a do Juscelino. Não tendo indiciamentos, não mexe no ministro. E no Lupe é ainda mais sério, porque o Lupe sequer é investigado. No caso do Juscelino era investigado. Mas, enfim, eu acho que o governo está atuando bem do ponto de vista da comunicação, uma série de iniciativas, coordenou as ações dos ministérios. Agora tem que virar a chave, porque vai vir um bombardeio de parte da oposição e o governo tem que fazer de tudo para evitar essa CPI. Jefferson Miola, sempre contundente aqui, sempre elegante, ao mesmo tempo consegue juntar as duas virtudes. Grande Miola, obrigado, um excelente feriado para você. Para nós todos, um abração, pessoal, até mais, tchau, tchau. Abraço.